Bom dia, queridos. Manhã de quarta-feira e nós começamos mais um dia com a bênção e a graça do nosso Deus. Hoje eu quero refletir com você a respeito de um texto, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 18. Quero pensar a respeito daquilo que esperamos, da nossa expectativa enquanto cristão, da nossa fé em ação. Diz o texto de 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18, diz assim: Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quero ler para você, preste bem atenção, olha que leitura maravilhosa. Por isso, não desanimamos. Ponto. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, para que pese mais do que todas elas. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabe, queridos, se eu parasse por aqui, se eu não falasse mais nada nesta manhã, se eu ficasse só com a leitura desses 3 versículos, para mim já bastaria diante de tudo que nós estamos vendo. Eu não preciso de mais nada nesta manhã. Não é necessário acrescentar mais nada nesse áudio, porque o texto fala por si só. Esse texto por si só, ele já enche o meu espírito, ele já enche a minha alma, ele já enche o meu interior de esperança, de convicção, de certeza, de que independente de tudo que eu possa enfrentar ainda, enfrentando ou vir a enfrentar, tudo que possa acontecer, tudo isto não é nada diante daquilo que Deus tem para a minha vida. Não há nada. Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos irmãos da igreja de Corinto, ele diz: por isso não desanimamos. Paulo está dizendo para aquela igreja: há um motivo para nós não nos desanimarmos. Há uma razão pela qual eu não me desanimo diante de tudo que eu possa estar enfrentando, perseguições, luta, necessidade, humilhação, vergonha. Há um motivo pelo qual eu não desanimo, há um motivo pelo qual a minha fé não se abala, há um motivo pelo qual o meu espírito não se enfraquece, há um motivo pelo qual a minha carne não vence o meu espírito. Sabe qual é? É que mesmo, ainda que exteriormente eu esteja a me desgastar pelo tempo, pela velhice, pelas lutas, pelas dificuldades, o meu interior, dentro de mim há uma presença poderosa, há uma unção poderosa, há um Deus poderoso, há um Espírito poderoso que me enche, que me renova dia após dia. E estes sofrimentos que são leves, que são momentâneos, diante de tudo aquilo que me está preparado e oferecido, tudo isto só está produzindo uma coisa em minha vida. Tudo isso só serve para me preparar ainda mais para a glória eterna que o Cristo Redentor me prometeu um dia. E por isso, parafraseando ainda, no último versículo, por isso, os meus olhos não estão nessas lutas
passageiras, os meus olhos não estão nessa crise, os meus olhos não estão nas dificuldades, os meus olhos não estão nas dores que eu tenho que enfrentar, eu estou enfrentando ou enfrentarei ainda, mas os meus olhos não estão naquilo que eu posso ver, porque eu em Cristo, querido, nós em Cristo, nós enxergamos o invisível, nós enxergamos além do natural. O nosso olho espiritual, os nossos olhos enxergam além de tudo aquilo que está diante de nós. Os nossos olhos estão além daquilo que podemos ver. Nós não estamos olhando aquilo que podemos ver, que é transitório, que é passageiro, que é fugaz. Mas os nossos olhos devem estar naquilo que é eterno, naquilo que jamais passará. O apóstolo Paulo, esse homem tremendo de Deus, ele sabia, queridos, o que era sofrer. Ele tinha passado por toda forma de perseguição, de prisões, de açoite. Ele entendia do que ele estava falando. Ele não era um qualquer, ele não era um inculto, um indouto, um inexperiente. Não era. Ele era alguém que sabia da palavra, que conhecia as verdades bíblicas. E quando eu ouço um homem desse falando tudo isso, queridos, o meu ouvido se enche de alegria. É tremendo poder ler Paulo escrevendo tudo isso, porque com esta experiência dele eu me encho da presença de Deus, e eu sei que diante de qualquer circunstância, ainda que a vida me proponha sofrimentos, lutas, angústias, não me importa o desdobramento daqui para frente, mas o desânimo não me vencerá, porque embora o meu exterior esteja se desgastando, o meu interior está firmado em Cristo, e ele se renova dia após dia. Eu sei, não sou nenhum nécio da palavra, eu conheço a Bíblia. Paulo conhecia a palavra, Paulo era um homem experimentado na vida cristã, na fé cristã, no sofrimento. Ele entendia do que ele estava falando. E se ele estava dizendo, olha, esse sofrimento é leve, é momentâneo, ele sabia do que ele estava falando. Se ele diz para nós que os nossos olhos devem estar não nas coisas naturais, nas coisas que vemos, e sim nas coisas eternas, espirituais, ele sabia do que ele estava falando, ele tinha convicção, ele experimentou isso. E nós também devemos vivenciar isso. Pare de olhar para as coisas terrenas. Comece a enxergar um pouco além desta vida terrena. Prepare a tua vida para a eternidade, meu irmão. A qualquer momento Cristo pode voltar, a qualquer momento você pode partir desta vida. E como estão as tuas preparações, os preparativos da tua vida para a eternidade? Por isso que Paulo mantinha sempre os seus olhos fitos em Jesus e na eternidade. Ele tinha convicção da vida eterna. Ele sabia que o tempo dele aqui nesta terra era contado, e que um dia ele estaria usufruindo e vivendo, experimentando de todos os galardões e todas as recompensas da glória eterna que ele havia conquistado aqui nesta vida. E isso fazia toda a diferença na vida dele. E isso fazia toda a diferença na maneira dele enxergar as coisas, dele refletir sobre as coisas. E você? Aprenda com Paulo, porque Paulo aprendeu com Jesus. Aprenda a viver e a voar acima das circunstâncias. Aprenda a enxergar o invisível, a olhar além daquilo que se vê, além daquilo que está diante dos teus olhos. Aprenda a enxergar no mundo espiritual, a ver o Deus que nós servimos e crer nele. Faça isso. Pai bondoso, Deus de glória, Pai celestial, como é bom lhe pertencer, Senhor. Como é bom saber que a minha vida está em tuas mãos e não está nas mãos dos homens, não está nas mãos dos meus inimigos. Como é bom saber que a minha vida não está nas mãos do destino, mas sim em tuas mãos. Deus, eu sei porque nas tuas mãos
Nada pode me arrebatar de lá. Eu lhe pertenço, Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Eu fui resgatado um dia por um alto preço para servir-te. Não deixe-nos, ó Deus, nem a mim, nem os meus irmãos, a ficarmos focados nas coisas terrenas e passageiras, mas mantenha os nossos olhos, ó Deus, em Ti, no Seu reino, na eternidade, na glória eterna, onde de fato devemos ajuntar tesouros, onde de fato desfrutaremos da Sua santa e poderosa presença para sempre. Ajuda-nos, ó Deus, me ajuda os meus irmãos a não ficarmos focados nessas lutas, nessas circunstâncias. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos como Paulo, a não desanimarmos diante das leves e momentâneas tribulação, mas que através do Teu Espírito Santo podemos enxergar, Senhor, que venhamos enxergar a eternidade. Permita-nos, ó Deus, enxergarmos as coisas que vão além dos olhos humanos, além das riquezas fúteis e passageiras deste mundo, que tem dominado os corações dos homens, que possamos olhar, a Deus, para as coisas que de fato nos importam na eternidade. Assim eu oro, a Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.